Vamos falar do Corinthians. O Timão conheceu a sua primeira derrota na temporada 2024 e foi para o Ituano, fora de casa, 1-0. Partida marcada por muitas polêmicas e também cobranças, seja em cima do elenco alvinegro, seja em cima da diretoria do Corinthians. Corinthians 0, Ituano 1, Vampeta. O que falar da atuação desse time? O Corinthians que teve que entrar com Ranieri na zaga, Ranieri volante de origem, e deu muita polêmica. Depois do jogo o Cássio falou, o Mano Menezes também. O que falar da atuação do Corinthians, Vamp? Um primeiro tempo ruim, né? O Corinthians começou até bem, com posse de bola, tudo. O Ituano é um time de Série B aí, vai estar na Série B. Jogando por pouco, não está na Série A, quase elimina o Vasco na última rodada, né? Quando o Corinthians melhora, que bota o Mosquito e o Wesley, né? E tira o Yuri Alberto e bota o Romero de centroavante, o Corinthians beirou ali, sondou quase a vitória, né? Incomodou bastante o goleiro do Ituano, que é o Jefferson, né? Mas aí toma o gol. O Matias Rojas de novo, não disse para que veio, tudo bem, o segundo jogo do campeonato, vamos tudo, mas foi a grande contratação da temporada passada para resolver, né? Teve o negócio do Ranieri lá, que para mim é normal aquilo que o Mano falou. Acho que ele não quis desmerecer o Cuiabá, falando que, não, aqui de repente aqui é o Corinthians, eu quero que toque mais a bola, ou chega. Mas é bom que é começo de temporada, a gente pode interpretar o que quiser para dar a pauta. E jogou mal de novo, jogou mal. Agora o que eu não gosto, Pedro, assim, você vai ver outros aí, por exemplo, o Abel, né? O Abel já falou, não, o Ender que vai sair precisa de um reforço. Beleza, com o Palmeiras ganhando o jogo. Quando o Corinthians ganha, com o gol de Romero do Guarani, na coletiva o Mano não fala que precisa de reforço. Primeira beliscada que dá, sente. Porque o cara foi pra zagueiro, um volante pode ir, recuar no momento do jogo, né? Sabe que tem o menino lá que foi contratado, o zagueiro que veio de fora. Gustavo Henrique. Houve esse negócio aí do Veríssimo sair. Vai chegar outro zagueiro. Você pode improvisar. O Caetano sentiu ali e tal. Mas é o começo. E é o começo no Campeonato Paulista você ainda pode arriscar. Porque depois vem as competições mais difíceis, que é o Brasileirão e a própria Copa do Brasil, né? E Sul-Americano. Então, quando se ganha, tá tudo bom. Perdeu, precisa de reforço. Eu queria que chegasse na coletiva quando ganhou do Guarani, sentamos, a parada é a seguinte, ganhamos, mas preciso de uns 4 ou 5 reforços. Aí quando toma a primeira beliscada, chora. Daqui a pouco vai ter outros também, viu? E eu vou querer saber a opinião do Bruno Prado e do Vanderlei Nogueira, mas antes nós temos aqui a fala do Cássio. Ainda no gramado de jogo, o Cássio saiu jogando a real. Já no gramado de jogo, a gente sabe, atleta, ainda mais o Cássio, o ídolo do Corinthians, sai de cabeça quente depois de uma derrota. Mas eu também acho que ele falou algumas verdades. Nós vamos acompanhar o que disse o Cássio. Nós temos a arte, daquele jeito que você conhece, padrão de qualidade Jovem Pan, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Tá aí, as aspas do Cássio. A gente está bem longe do time ideal. Precisa de jogador, precisa contratar. A gente tem que ser honesto. Não cabe a mim quem contratar, quem chega, mas precisamos reforçar. Volante não pode jogar de zagueiro como hoje. Precisamos trazer jogadores, precisamos melhorar, temos que ser honestos. Saíram 12 ou 13 jogadores. Entendo que os meninos são importantes e vão ser como foram no ano passado. Alguns já não são tão meninos, mas o ano é duro. Jogar no Corinthians é complicado, fecha aspas. O Cássio também destacou a saída do Mateuzinho. Ele disse, não dá para o jogador chegar aqui, treinar com a gente, depois ir embora. O Cássio foi apontando em várias coisas que vem acontecendo nesse Corinthians aí. Faz o seu, é líder, faz o seu, vai lá defender. Esse negócio de contratação não pertence ao jogador não, isso é diretoria, pô. E outra coisa, já jogou com o Ralf já fez de zagueiro, tudo. E o cara, experiente como o Cássio, sabe que teve 2 pancadas agora. As 2 pancadas foi o quê? O Veríssimo estava para ser inscrito, não foi inscrito, e o zagueiro machucou, pô. E o outro que foi contratado está fazendo reforço. O Garro não foi regularizado também. Você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que o Cássio, assim, o que ele pontuou é verdade. Saíram muitos jogadores desse Corinthians. A gente comentou isso na virada do ano, que o Corinthians precisava contratar. Quando eu estava fazendo a minha conta, eram 11 que saíram, né? 11. Parece que são 13 no total, mas na minha conta eram 11. Só que quem pega esse recorte que foi colocado, alguém desceu de Marte aqui para a Terra, pensa que
a temporada passada no Corinthians foi marcada pelo brilhantismo. O Corinthians flertou com a zona de rebaixamento um tempão. A declaração do Cássio, que é o principal jogador, o grande ídolo do Corinthians, certo? Ele não levou em consideração que esse é um trabalho que está começando no Corinthians, que tem 24 dias. 24 dias. E todos os pepinos que o Corinthians efetivamente tem, vieram da gestão passada. Essa gestão agora, em 24 dias, cometeu inúmeras lambanças. Atenção, todo dia tem uma lambança dessa diretoria nova. Mas é preciso reconhecer, colocar no contexto que esses problemas todos não surgiram hoje. Eles vêm se arrastando há muito tempo. E todo mundo queria uma reforma. Todo mundo, deve ter exceções, mas todo mundo queria uma reformulação no futebol do Corinthians. Jogadores que para muitos estavam ultrapassados, acabou o ciclo, essa coisa toda. Nós falamos aqui no programa isso o tempo todo, toda hora, está todo mundo achando isso. Vários jogadores saíram, ficaram esperando contratações bombásticas porque a comunicação feita pela atual gestão é péssima, né? Vendeu ilusão em alguns momentos, ou então se entusiasmou, né, com o desejo de consertar lambanças passadas, e as contratações ainda, algumas não foram concluídas, outras não podem ser colocadas como contratações fascinantes, né? Então o professor Mano tem problema mesmo para montar o time. Ontem, por exemplo, pelo que eu estou sabendo, vários garotos no banco de reservas, nem o número suficiente de jogadores que poderia dispor. O Corinthians, ele tinha. E está hoje numa final de Copa São Paulo. Que hoje está numa final da Copa São Paulo. Então, eu acho que tem que analisar isso. E o Cássio, um jogador tão importante como o Cássio, colocar esse combustível nessa fervura que está... Segunda rodada, é isso? Nessa fervura que está vivendo o Corinthians, eu acho que foi um pronunciamento inadequado. O Cássio não é sub-12, ele sabe perfeitamente que qualquer coisa que ele fala tem repercussão. Então, o capitão do Corinthians, a importância do Cássio, dizendo que precisa contratar, como se por acaso ele estivesse falando de uma gestão sedimentada, forte, que está há muito tempo e que tem grana no cofre. Ele sabe melhor que todo mundo, o Corinthians está numa pindaíba, não pode contratar como gostaria de contratar. Então ele poderia, eu acho, que encontrar palavras, né? Porque ele colocou de uma maneira que pressiona quem está no comando, tem que resolver. E aí, professor, se tiver dívida com ele, de salário, que nem tem com o Gil, se tiver alguma experiência particular, é culpa desse cara que chegou agora? Imagino que não. Imagino que não. Eu acho o seguinte, tem que olhar. O Nogueirinha é o jogador que está no elenco do Corinthians. Ele, imagino, né? Eu estou dando... É uma figuração de linguagem. Não pode nem passar no salão presidencial do Corinthians. Agora, o Cássio pode entrar na porta e colocar o pé em cima da mesa pela importância que ele tem. Ele poderia falar tudo isso para o presidente, lá fechado. Por isso que eu concordo, professor, quando o senhor fala todo dia que o senhor bate na tecla. Essa nova diretora, chega e mostre todo mês o que vocês estão pagando. Isso. Então, isso. Ó, tô pagando aqui, ó, mais 15 milhões que estava devendo para Gil, para Cássio. Senão... O Augusto Melo vai perder essa chance. Eu não estou sentindo fala isso todo dia. Todo dia eu estou falando. Ele poderia agora, no dia 30... convocar, falar, ó, eu ouvi atentamente o que o meu grande capitão falou, precisa contratar, mas eu queria dizer que a gente está tentando, todo mundo sabe as nossas dificuldades, mas eu queria só informar para ele e para o mundo que, olha, eu tinha aqui 10 dívidas de 5 anos para pagar. Eu estou tentando recuperar a credibilidade, né, e a reputação do clube, pagando contas que não estavam pagas há tanto tempo, inclusive com os jogadores. Eu estava devendo lá para o Nogueirinha, paguei também. Ele pode fazer isso. É o momento. Por exemplo, agora mesmo chega assim, ó, o Matias Roa. Ele falou, né? Agora brincou de... Lembra que até brincou, soltou uma piada? Fingia que pagava, agora pagamos. Não era dele, ele estava 5 milhões, né? Ele já pagou o cara. Eu sei que o Pedro daqui a pouco vai falar sobre, nós todos vamos falar sobre a declaração do Mano Menezes. Mas no fundo, o Corinthians precisa hoje, eu cheguei a essa conclusão hoje, cheguei na redação, pensei isso mesmo. Precisa de ontem eu citei isso, mas agora um freio de arrumação.
Quem conhece essa expressão sabe perfeitamente, aquele freio repentino, que às vezes quebra alguns pratos, alguma coisa toda, mas ele dá uma estanca, sabe? Porque em todos os setores o Corinthians está com problema. Está com problema na comunicação, está com problema na habilidade para fazer contratações, para anunciar contratações. E agora, a turma do futebol está dando declarações como se não tivesse freio, não tivesse limite. Sabe, o Cássio é espetacular na história do Corinthians, mas essa declaração foi inadequada para mim, inoportuna, pelo cenário todo, Cássio. 23 dias os caras chegaram. 23 dias, Cássio, você está aí há 10 anos. Você sabe o que foi feito no passado. Quer dizer, eu acho que não é correto. Eu acho que você tem que criticar e tem que elogiar. Por enquanto, a gente está falando aqui, está fazendo só lambança aí. Uma outra coisinha que está dando certo. Esse do Moscardo, por exemplo, né? Você vai falar isso? Você não quer Daqui a pouco, daqui a pouco. Então tá bom, não vou atrapalhar a pauta. Mas é isso. Alguma coisinha, o cara está acertando. Mas para ser justo com o Cássio, ele já vem cobrando reforços no Corinthians há muito tempo. Mas não dessa maneira. Porque eu vou lembrar, antes do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Cássio, ele chegou na imprensa e falou: gente, esse vai ser o Campeonato Brasileiro mais difícil dos últimos 10 anos. Precisa contratar. Terminou a temporada 23, o Cássio falou, a mesma coisa que ele falou aqui, é difícil jogar no Corinthians. Vamos ver como é que vai ser ano que vem. Vem nova política, vem nova gestão, vem um novo presidente. Então o Cássio já vem falando já de contratações e da política do Corinthians já há muito tempo. Não foi ontem que ele começou a falar. É isso que você citou, era para uma gestão que tem mais de 10 anos. Aí sim. Agora, essa turma tem 23 dias. Ele poderia ter falado, olha, essa turma pegou um pipinaço e agora tem que ter calma, porque a gente sabe da dificuldade do caixa. Você acha que o Cássio não sabe que o Corinthians não tem dinheiro em caixa? O Cássio, o Nogueirinha não sabe, mas o Cássio sabe quais são as dificuldades, como pode pagar, não pode pagar. Ele tem razão de algumas coisas, por exemplo, jogadores que vieram e depois tiveram que sair. Sim, mas e os primeiro... a lambança do Flamengo e do Corinthians no caso do Mateuzinho. Isso é verdade, é absolutamente desconfortável, certo? O Veríssimo. O Corinthians, por que não bancou? Porque não tinha grana para liquidar o assunto antes. Né? Então, você acha que o Cássio não sabe disso? Mas aí o Cássio tinha que chegar e falar que tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Eu acho que ele não desgasta o ambiente, porque o ambiente do Corinthians já está muito desgastado. Então... Basta a gente acompanhar os últimos programas aqui, o Bate Pronto, a gente só fala do Corinthians, porque toda hora tem notícia ruim do Corinthians. Já que tá Mas é notícia boa, Pedro. Se tudo der certo mesmo, se for tudo acordado, pagar direitinho, um patrocínio desse de 10 milhões por mês. Não, é uma coisa positiva. O patrocínio, a multa rescisória, o Corinthians tinha anunciado que o patrocinador ia bancar. A venda do Moscardo. Dias depois, já voltou atrás. Já voltou atrás. Mas se caiu o dinheiro mesmo por 3 anos, a lambança foi na apresentação. Eu pago os 20 milhões, mas vai me sobrar 340. É lambança. Não, eu acho que o jogador... ele não tem que falar que está tudo bem, porque não está. Você acabou de tomar um cacete aí, o time não está jogando nada, já não estava jogando no ano passado. Atenção, não foi campeão do mundo e agora está acontecendo isso. Eu acho que ele não pode falar da tudo. Maravilha, foi uma exibição espetacular aqui em Itu. Eu sei que é isso que não deve falar. Agora, eu acho que tem que tomar cuidado com as palavras, porque ele deveria, ele tem tanta liberdade para dizer, olha, era um pipinaço que essa administração pegou. Vocês vão ter calma, a gente precisa contratar mesmo, mas é um pipinaço, hein? Veja, demora para consertar. E aí, quando toma a primeira pancada, aí o Mano e o Cássio vêm, tirou o pino da granada. É lógico. Tirou o pino da granada e jogou. Tem que ter calma. Eu sei que é muito cedo, eu sempre baseio em filmes, né? Eu vi aquele filme lá, pessoal, Aquiles, né? Aí ele fala assim, vou matar o rei. O cara mata o rei logo. Ele falou, não, muito cedo pro rei morrer. Muito cedo já pro Corinthians perder. Troia. Tá vendo? Troia é demais. Troia. Muito cedo já pra perder, pô. Segunda rodada já toma um cacete, aí você começa a olhar pro ano e vai ser igual o ano que vem. Aí só que os outros gigantes também perderam. O Atlético Mineiro estreou, mas a gente sabe da força do Atlético Mineiro. Os jogadores que tem. A gente sabe que vai reverter. O Corinthians, você tá todo mundo com a pulga atrás da orelha. E
Primeiro cacete que já tomou, já tiraram o pino das granadas e já botaram lá. Ó. Precisamos, um zagueiro não pode, um volante não pode jogar de zagueiro, onde que não pode? O André no Fluminense joga o ano todo aí com o Diniz, pô. O André recua direto pra jogar. Não, Bruno? Sim, durante quase todo o jogo. Mas eu acho que tem coisas, que o elenco do Corinthians, ele realmente é um elenco hoje pequeno e acho que não é bom, assim, é o início de temporada. O Corinthians fez um jogo parelho com o Guarani e um jogo parelho com o Ituano. E acho que o teto, ele tá baixo mesmo, de qualidade. Dois times de Série B, hein? Sim, e o Corinthians não jogou muito melhor que os dois, ok, início de temporada. O Palmeiras também não jogou muito melhor que a Inter de Limeira, que nem é de Série B. Mas, assim, eu não vejo muito potencial. Esse elenco tá aí agora. Assim, eu não vejo assim, nossa, esse elenco daqui a pouco tem bola para jogar muito mais. Tem um problema que é, desde a série do Roger Guedes, que é ninguém que faz gol com frequência. O Romero tem feito, mas não é muito também do Romero fazer gol toda hora, como ele fez na reta final do ano passado. Fez gol contra o Guarani, ontem fez um que estava impedido. Mas, assim, falta, principalmente na parte ofensiva, falta mais qualidade aí nesse elenco do Corinthians, que é um problema que já vem de um tempo. Ano passado foi bem ruim, isso é um fato. Ano passado o time brigou para não cair, fez um campeonato brasileiro que ele podia perfeitamente ter caído. Ele consegue se livrar graças a 2 vitórias fora de casa. O Grêmio e o Vasco, né? O Vasco era um confronto direto e o Grêmio foi muito fora da curva aquela vitória, jogou com a menos. O Grêmio ficou 2 pontos do Palmeiras. Se ele ganha aquele jogo, ele poderia ser campeão. Claro que depois daquele jogo aconteceram outras coisas. O próprio Palmeiras, se tivesse que vencer o Cruzeiro no Mineirão na última rodada, talvez tivesse vencido, só empatou, o empate já servia. Então tem várias circunstâncias, mas aquela derrota, acho que tirou o Grêmio da briga, né? O Grêmio poderia brigar de verdade ali até o final. 10, hein? O Bruno Mendes foi expulso, que é outro que saiu. Então, o elenco realmente... ele é fraco. Eu acho que o elenco esse ano não é melhor que o elenco do ano passado, acho que até é pior. A diretoria... Começa eu falei todos os dias. Está começando. A diretoria, eu acho que eles se empolgaram demais. Eu falei isso aqui todos os dias dessa semana, mas também acho que cada um tem a sua função. Assim, nós somos comentaristas, enfim, a gente não trabalha no clube, mas eu acho que quem trabalha aí é um ponto que eu acho que, independente do que o Cássio falar, de você concordar ou não com a opinião dele. Mas eu acho que quem trabalha tem que ter um pouco mais de cuidado para não aumentar que está começando agora o ano. Tem 2 jogos no ano. Até agora não teve nada de tão importante no ano. Então acho que é cedo para ter assim uma coisa tão quente, uma coisa, nossa, tudo uma tragédia. Muito cedo. Quando termina o jogo do Guarani, por que não vai dar essa coletiva? Você entendeu o que eu tô falando? Sim. Não, do Guarani estava tudo bom. Mas se ganha ontem, não ia ter essa fumaça. Sim. Sabe, eu acho o seguinte, o cara tão experiente como é o Cássio, ele sabe que qualquer coisa que ele disser, certo, provoca fumaça. O Corinthians, o que menos precisa hoje é outro foco. Começo da temporada. O Corinthians está embananado. O Corinthians está embananado. Aqui a gente sabe perfeitamente. É só que eu acho que o bom senso tem que prevalecer em todas as situações. Eu sei que às vezes a gente escorrega mesmo, mas são 23 dias, gente, de uma administração que tem mais de 16 anos. Está tudo enraizado. Sabe, não tem ainda o balanço final, não tem ainda o relatório final de uma auditoria, não tem nada. Quer dizer, então, 11 jogadores foram embora porque estavam acabando o contrato. Tudo, esse presidente aí não fez nenhum contrato desse pessoal que saiu. Ele estava só resolvendo o pepino. Ele é um gênio? Claro que não é. Se fosse gênio, não estava dando essa lambança todo dia aí que a gente está dizendo aqui. Mas eu tenho que reconhecer que ele chegou com uma mesa repleta de pepinos. Então, tem que dar, por uma questão de justiça, algum tempo, não é? No futebol, o tempo corre mais rápido. Não dá para esperar, como se fosse numa empresa, planejar, não. Em 3, 4 meses, a coisa tem que estar semi-consertada, senão vai ser a mesma coisa. Porque vale o campo. A gente sabe disso. Vale o campo. O que importa é o campo. Se o Corinthians desse um cacete no Ituano de 3-4-0 ontem, a gente está falando aqui, será que já deu? O professor já pôs o dedo dele. É isso, vale o campo. Mas no fundo, o Corinthians é muito mais que isso. Veja a dificuldade que está tendo de contratar. Não querem vender porque não sabem se vão receber. O time argentino lá, não, só se chegar mais uma migalhinha lá que está faltando. Certo? Porque acha que vai tomar calote. Gente, isso precisa ser superado.
Agora, quem está lá dentro, no caso o Cássio, estou citando o Cássio porque ele foi personagem, e daqui a pouco eu vou citar, quando o Pedro colocar, o Mano Menezes. O Cássio tem que entender isso, ele tem que ser parceiro, sabe? O Corinthians e ele são parceiros há mais de 10 anos. É nesse momento de dificuldade que a agremiação, a instituição está passando, que precisa da experiência do Cássio para colocar um pouco de água na fogueira. Que ele saísse do campo, fosse no camarote do presidente e falasse tudo o que ele acha. Já deve ter falado, imagino. Aí cabe, porque ele está jogando a favor, ele está tentando construir, ele quer que melhore o Corinthians. Está tudo certo. Mas, pô, dar uma declaração dessa, eu insisto. Quem descesse de Marte e achar que a administração passada e a temporada do Corinthians passada foram fascinantes. E não foi nada disso. Vamos ouvir o Mano Menezes. Depois das falas do Cássio, boa parte da coletiva do Mano foi direcionada em cima desse assunto, a necessidade de contratações por parte do Corinthians. O Mano Menezes fala, você acompanha aqui no Bate Pronto. Vocês têm acompanhado tudo que tem acontecido e também não vamos alongar isso, né? Cássio falou como capitão da equipe, tem autoridade para falar, né? Mas eu acho que nós vamos trabalhar internamente para resolver os problemas do Corinthians. Senão vocês fazem uma pressão danada lá fora, piora a nossa situação. Eu acho que estão bem evidentes as dificuldades que estamos tendo, não podemos escondê-las, né? Numa sucessão de jogos de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias, você precisa ter mais elenco, você precisa ter mais opções. A gente ainda não tem. Só ver as alterações que fiz nos 2 jogos, né? E isso vai começar a pesar mais ainda. No sábado jogaremos de novo com o São Bernardo, um jogo forte fisicamente. Esses jogadores ainda não estão numa condição de poder entregar jogos de mesmo ritmo para início de temporada, sem a gente poder rodar mais. Eu acho que estão aí os nossos problemas e temos que resolvê-los todos juntos. Não adianta ficar olhando para cá, para lá, apontando para lá, que não é essa a solução dos problemas que temos. Temos que ter um elenco a nível de Corinthians, um elenco que possa ter opções para a gente mexer no time e até rodar a equipe, porque é necessário que se faça isso nesse primeiro momento. Eu não costumo abordar publicamente essas questões por questões óbvias, por respeito a todo mundo. E a nossa direção sabe que estamos trabalhando para ter um elenco mais qualificado, mas essas coisas não acontecem tão rápido. A gente fez uma alteração muito grande no elenco, né? Chegou a nova direção, está trabalhando todos os dias para as coisas andarem bem. Mas vou repetir, o mercado ficou elevado em termos de valores, você tem que saber se conduzir, e é isso que estamos fazendo para tentar ter um elenco equilibrado que possa atender a expectativa do que é o Corinthians, da grandeza, daquilo que o torcedor pensa, né? Porque foi acenado para o torcedor com uma expectativa bastante grande. Então nós temos que trabalhar para atender essa expectativa, porque senão vem a frustração, e a gente sabe que esse é um dos piores sentimentos que tem. E a gente vai trabalhar todos os dias para resolver isso. Tá aí o Mano Menezes, ter um elenco equilibrado para que possa atender a expectativa da grandeza do Corinthians, para o que foi acenado ao torcedor, que era bastante grande.